professora Adriana e vou lecionar produção de texto para o 6º ano do Colégio Emaús. Lembrem-se, turma, de seguir todas as orientações. Bom, hoje eu irei fazer a correção que eu deixei para vocês das atividades na última videoaula, ok? Páginas 141, 142, 143, que são apenas páginas que contêm apenas leitura do texto A Doida, de Carlos Drummond de Andrade. Depois tem a interpretação de texto e em seguida eu tenho um novo texto com interpretação também, ok? Algumas atividades nós já realizamos juntos na outra videoaula, então vamos dar continuidade a essas interpretações que não foram realizadas, bom? E que vocês realizaram individualmente. Então vamos lá. A questão número 1 sobre o texto A Doida de Carlos Drummond de Andrade. Na cidade havia uma doida, está até entre aspas, tá? As pessoas conheciam bem essa mulher e o seu passado, então pelo texto não, nós podemos inferir que não. Como eu disse, tem aspas aqui porque será que realmente ela era doida? Né? Entre os trechos a seguir, indique aqueles que confirmam sua resposta. Então, seriam os seguintes trechos. Como era mesmo a cara da doida? Poucos poderiam dizê-lo. Então, vocês teriam que marcar o primeiro. O terceiro, sabia-se confusamente que a doida tinha sido moça igual às outras. E o último, corria, com variantes, a história de que fora noiva. Questão 2. O texto aponta uma causa para a suposta loucura da mulher, de acordo com a versão apresentada no texto. Que fato poderia ser responsável pelo enlouquecimento da mulher? O comportamento do marido na noite do casamento, o fim do casamento e do relacionamento com a família. Então, reparem que eles colocam assim, ó, o texto aponta uma causa para a suposta loucura, né? Então, seriam essas aqui. O comportamento do marido no dia do casamento, na noite do casamento, o fim do casamento e o relacionamento com a família. Bom, que comportamentos dela eram tomados pela população como indícios de loucura? O isolamento, a falta de relacionamento social. Mas aí eu fico pensando, eu não sei se vocês pensam como eu penso. Será que esse isolamento, né, ficar sozinha e essa falta de relacionamento social quer dizer que a pessoa é doida? E aqui tem essa pergunta, na sua opinião, essa mulher era realmente doida? Então aqui é uma resposta pessoal que você, ao ler o texto, você vai colocar sim ou não e por que você acha isso, tá? A minha opinião pessoal é que ela não é doida, não. O isolamento tem pessoas que preferem viver isoladas, nem por isso são doidas. E a falta de relacionamento social tem pessoas que não convivem bem umas com as outras, então ela prefere se isolar. Então eu acho que isso não é indício para dizer que uma pessoa é doida. As crianças cresciam ouvindo histórias sobre a doida. De acordo com o 5º parágrafo, o que as motivava a atirar pedras na casa da mulher é falta do que fazer, né? Então, havia um sentimento geral de que ela carregava uma culpa, de que sua loucura era resultado de uma falta grave. Esse sentimento favorecia a agressividade das crianças em relação a ela. Também é muita falta do que fazer dessas crianças, né? Ficar jogando pedra na janela dos outros. As mães concordavam com o comportamento dos filhos, por quê? Lógico que não, que nenhuma mãe em sã consciência vai concordar com isso, né? Pois, segundo elas, todas deviam ter piedade dos loucos, porque não eram pessoas que tinham a mesma sorte dos chamados normais, também entre aspas. O texto narra a aventura de 3 meninos que resolvem se divertir atirando pedras na casa da doida. Inicialmente, eles pretendiam entrar na casa da mulher? Não. Nós podemos perceber através da leitura que não, no início. A cada pedra que atiravam, o que despertava mais a curiosidade e a coragem deles? O silêncio e a falta de reação da mulher. Porque ela via
e sabiam que essas crianças estavam jogando pedra e ela não fazia e nem falava nada. Observe as palavras e expressões destacadas nesses trechos do texto. Resolvi invadir o jardim. Tinha pressa em chegar ao campo. Entrar em terreno proibido. Pisar um chão pela primeira vez e chão inimigo. A doida não deu nenhum sinal de guerra. Atrás da barricada de móveis. A escolha dessas palavras e expressões mostra que o narrador procurou criar o cenário onde vai se dar o encontro das duas personagens. Que tipo de cenário é esse? Então, é um cenário de guerra. Olha só por quê. Invadir, campo, terreno proibido, chão inimigo, sinal de guerra e barricada. Isso acontece o quê? Em cenário de guerra. Quem, na verdade, vê a casa como se fosse um cenário desse tipo? O menino, tá? Aqui ele chama atenção no seguinte: comente com os alunos que o menino se sente um herói por ter a coragem de invadir a casa do inimigo para combatê-lo frente a frente. Então ele se sente um herói, olha aí o conto com o herói, porque ele vai até a casa, ele tem essa coragem de invadir, ok? E para ele é um cenário de guerra, porque ele não sabe o que vai acontecer lá dentro, o que realmente ele vai encontrar lá. O narrador descreve com detalhes o jardim e o interior da casa. Como eram esses dois espaços? Justifique sua resposta com palavras do texto. Então vamos lá. Primeiro, ele fala do jardim da casa. Tanto o jardim quanto o interior da casa mostravam-se decadentes e abandonados, tá? Porque ela não cuidava, ok? Então o jardim era mais selvagem que outros. As roseiras pediam poda. O canteiro de cravinas afogava-se em erva. A sala estava completamente vazia e esburacada. Então essas aí são as passagens do texto, tanto que estão entre aspas, ok? Que é uma cópia fiel do texto. E ela não cuidava, na verdade, né? Então por isso que se encontravam dessa forma, tanto o jardim quanto a casa. O menino se surpreende ao ver que o jardim era parecido com os outros. Por que você acha que isso acontece? Porque ele devia imaginar que o jardim da casa de uma doida fosse diferente. Mais tarde, ele compreende por que o jardim estava abandonado. Qual era a razão? A doida estava o quê? Doente, e por esse motivo ela não cuidava. O menino encontra a doida num quarto entulhado de móveis, que formava uma barricada em torno da cama. Levante hipóteses. Por que a mulher teria escolhido esse quarto para se refugiar? Provavelmente porque era o lugar mais seguro da casa, fora do alcance das pedras lançadas pelas crianças. Então ela se escondia ali por este motivo. O que a palavra barricada sugere quanto ao modo como a mulher se sentia? Sugere, a palavra barricada, que ela se sentia desprotegida e fazia uma barricada em torno da cama para se proteger. Em filmes de guerra, vocês podem reparar que existem essas barricadas. Por quê? Porque os soldados, as pessoas que participam dessa guerra, elas o que? Têm que se esconder para se proteger, para também atacar o inimigo. Então, no caso do texto, o Conta a Doida, vai sugerir o quê? Que ela se sentia desprotegida. Então, por esse motivo, ela fazia essas barricadas em torno da cama para se proteger. É como se ela estivesse numa guerra mesmo. Tá? Ela se sentia dessa forma. O encontro do menino e da mulher surpreendeu os dois. Qual foi a reação dela ao ver o menino? Por quê? Por achar que o menino... Qual foi a reação dela ao ver o menino? E por que foi surpreendente? Por achar que o menino havia entrado na casa para machucá-la, o que era verdade. Ela tentou se proteger pondo as mãos sobre o rosto. Por que o menino se surpreendeu? Porque não tinha imaginado que a doida era uma velhinha indefesa, abandonada e desprotegida.
Que sentimento brotou espontaneamente no menino ao ver a condição da velhinha? Um sentimento de piedade e de solidariedade. A experiência vivida pelo menino assume um significado especial no texto, pois revela um lado de sua personalidade que ele próprio desconhecia. Qual é esse lado? O lado de um menino cheio de bons sentimentos, que é solidário, que preocupa com os outros. Inicialmente, o menino abraçou a velhinha, com repugnância, para ajudá-la a deitar-se. Entretanto, no final do texto, mostra-se disposto a pegar as mãos dela espontaneamente. O que essa mudança de atitude do garoto demonstra? Então, demonstra que ele superou o preconceito em relação a ela e a aceitou do jeito que ela era. Quando fala assim repugnância, com um pouco assim de desprezo, um pouco de nojo, um pouco de, de distanciamento, tá bom? Em sua opinião, o menino cresceu com essa experiência. Olha, em sua opinião, o menino cresceu, não é cresceu de tamanho não, tá? É cresceu de maturidade com essa experiência. Por quê? Então, é uma resposta pessoal, mas eu diria que sim, tá? Por quê? Ele cresceu, pois ele passou a ser uma pessoa mais compreensiva e mais aberta para lidar com os outros. Isso é uma forma de maturidade, foi o que eu disse. Esse crescimento aqui não é do tamanho, sim de maturidade. Então, com o que aconteceu com ele, com essa experiência, ele se tornou o quê? Mais compreensivo. Bom, então, essa compreensividade aí, né? essa questão dele ter sido mais compreensível e mais aberto para lidar com essas situações, ele teve o quê? Maturidade. Bom, os contos de aventura sempre apresentam 3 elementos básicos: o herói, a aventura e o perigo. O texto A Doida pode ser considerado um conto de aventura? Justifique sua resposta. Sim, além de poder ser considerado um herói, né? Além de poder ser considerado um herói, o menino, né, se põe numa aventura ao adentrar a casa da mulher, correndo certo perigo por desconhecer o que pode acontecer. Vocês já assistiram aquele filme A Casa Monstro? É um pouco assim, não tem a ver com A Doida, né, entre aspas, da história do conto aqui de Carlos Drummond de Andrade, mas é um pouco parecido, porque vocês lembram que os meninos jogam pedra, os meninos têm medo da casa e tudo, e depois que eles vão conhecer a história da casa. Então, os meninos lá do filme, eu posso dizer que aquele filme ele é um conto, porque eles passam por uma aventura, não é verdade? É o que acontece aqui no livro. E ele é um herói porque ele teve a coragem de adentrar na casa da doida, entre aspas. No conto de aventuras, o herói se caracteriza como uma pessoa dotada de coragem, força e astúcia. O menino do conto pode ser considerado um herói? Se sim, qual ou quais dessas características ele tem? Sim, ele pode ser considerado um herói. Ele se mostra principalmente corajoso. Não foi necessário usar força nem astúcia. Aqui nós temos o Thor, né? Foi criado pela Marvel Comics. É um dos principais heróis da atualidade, tanto nos desenhos em quadrinho quanto em filme, né? Aqui até continua, criado pela Marvel, é um dos principais heróis da atualidade, nos quadrinhos e no cinema. Que outra característica positiva o menino apresenta? Essa característica é importante para um herói? Justifique sua resposta. Ele mostra ser uma pessoa solidária e de bom coração. Essa característica é importante para um herói? Sim, porque em muitos livros e filmes de aventura o herói também apresenta valores como bondade, solidariedade e sensibilidade. Essas características completam o herói, pois o humanizam. Agora o texto da página 152. No texto, quem é o autor? O autor é Antônio Prata. O narrador é uma criança ou é um adulto rememorando o que viveu e sentiu na infância. Então trata-se de um adulto que procura captar na narração as impressões, as emoções e os pensamentos que teve quando criança. Este texto eu até cheguei a ler na nossa outra aula, né? Então acho que vocês se lembram bem dele.
Observe as palavras destacadas nestes trechos. Minha mãe, para mim, eu folheava, imaginei pilhas de cascão, pedi que me trouxesse. Por essas palavras é possível dizer que o narrador participa da história. Justifique sua resposta. Sim, porque os verbos aqui e os pronomes estão em primeira pessoa, pois os verbos e os pronomes em primeira pessoa indicam que o narrador fala de sua infância. Tá? Então ele é um narrador personagem. Bom? O narrador do texto relata ter tido uma revelação em conversa com a mãe. Qual é essa revelação? A de que a mãe não era dona de revista em que trabalhava, mas empregada. O que o narrador entendia por empregada? Mulher que faz trabalhos domésticos. A imagem que o narrador tinha de empregada desvalorizava a figura materna? Não, pelo contrário. A valorização da mãe se mantinha e era transferida para a empresa na qual ela era empregada. Bom, a questão de número 4, eu li com vocês na outra aula e expliquei como era para ser feito. E até no próprio livro eu coloquei lá para vocês essa mesma parte aqui para vocês saberem como vocês iam fazer o texto. Por quê? Porque ele pede para alterar o ponto de vista narrativo, não é isso? Ele fala, junte-se a um colega, que eu falei, né, que vocês podiam fazer sozinho, da classe e reescreva o texto, alterando o ponto de vista narrativo. Lá no texto nós temos o narrador personagem e aqui você teria que criar um narrador observador. Então você teria que passar os verbos e os pronomes da primeira pessoa para a terceira pessoa. E aqui ele dá aqui sugestões, ele faz aqui na verdade, tá? Um dia descobriu que sua mãe, e não um dia descobri, como está no texto, ok? Então você vai ter que colocar sempre o verbo na terceira pessoa e os pronomes também. Aí ele continua, ó, revistas para ele, que ele folheava e não eu, não a mim. Sua mãe lhe explicou a ele, tá vendo? Animado, imaginou, pediu que lhe trouxesse, não dava, ela lhe explicou, imaginou-a, vislumbrou seu quarto e tem minha mãe como empregada. Então vocês vão reescrever o texto fazendo essas mudanças que estão aqui, tá? É o mesmo texto, só que você vai colocar essas mudanças no lugar daquelas lá do texto, ou seja, passar a primeira para a terceira pessoa, tanto os pronomes quanto os verbos, ok? Bom, turma, eu termino a correção por aqui e lembre-se, juntos no caminho